Olá, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos. Hoje o Café com Mara, muito especial, diferente. Estou aqui novamente para compartilhar com vocês esse momento e hoje recebendo aqui minha querida paciente, amiga e companheira de malhação, Simone Ribeiro. Bem-vinda, Simone. Obrigada por compartilhar esse momento com a gente e poder tirar suas dúvidas, poder também passar para o nosso público, né? Nossas amigas, nossos seguidores, essas informações tão maravilhosas. Bem-vinda. Oi, obrigada, Mara, primeiramente pelo convite. Eu acho super importante esses momentos de discussões, de dúvidas que são tão normais ainda nos dias de hoje, né? E que é muito importante esclarecer sobre esse assunto. Estamos aqui, vamos lá. Eu anotei algumas perguntinhas aqui para eu não esquecer, porque eu acho Isso. que é interessante. É muito interessante e é uma coisa também que eu falo muito no consultório para paciente. Traga as suas dúvidas anotadas, porque a gente esquece. A gente até fala, "Ó, quero perguntar isso." Quando chega lá é tanta demanda que se passa. Mas vamos lá. Vamos lá. É uma questão, curiosidade para a gente que vai chegar lá e para Uhum. quem já está vivendo essa situação, né? Como é que a menopausa pode afetar a autoestima das mulheres é, em relação à vida sexual? Simone, isso é o que mais afeta. A verdade é essa. Por quê? A mudança hormonal, ela traz para o corpo feminino, para o masculino também, que ele tem as suas perdas, mas vamos falar de mulheres aqui, né, que o universo é feminino. Ela traz para o corpo da mulher uma mudança muito gritante. E isso afeta simplesmente em tudo da autoestima da mulher. Porque ao reduzir o hormônio, eu começo a perder turgor na minha pele, eu perco colágeno, eu perco lubrificação. Então, a partir do momento que eu não estou bem, eu não me sinto apta, por exemplo, para o sexo. Porque aquilo vai ser ruim, vai ser doloroso, vai ser desconfortável e não vai ser prazeroso. Então, como é que eu vou partir para um momento que é para ser prazeroso e eu vou ter dor e desconforto total? Então, automaticamente a autoestima muda. Acontece também nesse período uma coisa importante. Com a redução hormonal, há uma redução do nosso metabolismo. Existe uma observação e uma queixa frequente, eu não sei se você também ouve falar disso, de ganho de peso Uhum. nessa fase. Uma vez que eu ganho peso, automaticamente a autoestima também não fica boa, tá? Então, eu sempre trabalho isso com a paciente. Olha, vamos cuidar de melhorar o peso, de mudar o hábito de vida, porque a chegada da menopausa traz uma mudança importante nesse metabolismo que pode piorar essa situação. Certo. E como é que a terapia hormonal pode contribuir para melhorar a vida sexual dessas mulheres na Ah, menopausa? sem dúvida. Então, vamos lá. Vamos falar de lubrificação, que eu comentei Uhum. mais cedo. Certo. O estrogênio, por exemplo, o estradiol, que é nosso hormônio, ele é o principal hormônio envolvido na lubrificação vaginal. Então, já começa por aí. Então, eu sem estrogênio não terei um trofismo vaginal adequado. Então, a reposição hormonal estrogênica vai me trazer isso. Se eu utilizo, por exemplo, a testosterona, também muito envolvida com disposição, vigor, aumento do desejo sexual, assim como o estrogênio, melhora da massa muscular, melhora da disposição geral. E tudo isso vai melhorar, claro, a atividade sexual. Certo. Um dos pontos em relação ao sexo na menopausa é que existe uma secura, né, Isso. durante A a relação. relação, e isso causa um desconforto, É. né, que algumas vezes pode ser confundido com uma infecção Isso. urinária, uma infecção por bactéria vaginal, É. né? Ótimo. Excelente abordagem. E é isso mesmo. Tanto que o fato de estar com ressecamento pode já ser um fator que vai causar infecção, né? Então, quando você está com a mucosa vaginal, por exemplo, inapropriada, você está sujeita à infecção. E aí só vai ter como saber com o médico, olhando. Então, às vezes a paciente chega para mim com uma demanda
de muito desconforto, imaginando ser, por exemplo, uma infecção, por exemplo, infecção fúngica, que daria sintomas semelhantes. Quando você examina, você vê, na verdade, que é chamado uma colpite senil, uma inflamação pela atrofia, por essa vagina ressecada, essa vagina desfavorável. Talvez seja por isso que é tão comum ainda a gente ouvir que quando a mulher entra na menopausa, isso é meio assustador para a É, gente que está chegando, é, que o sexo acaba, isso. né? Que dificulta. Eu fico meio assustada quando eu vejo algumas Isso. situações que a gente diz, olha, quando chegar na menopausa, Não é mais a mesma não coisa. é mais a mesma coisa, É, a tendência é diminuir diminuir e chegar a um ponto que vamos viver de de amigos, amizades. né? É. Pois é, Simone. E o que que eu tenho percebido hoje? Que isso está totalmente diferente. Eu estou vendo chegar no consultório mulheres que estão numa fase plena. Por quê? Quando você chega nesse período de transição menopausal, em geral, você tem seus filhos maiores, mais criados, mais independentes. Então você começa a poder viver mais aquele universo conjugal, de maior proximidade. Então precisa haver uma melhoria nesse contexto hormonal, porque o casal tem que estar integrado, os dois, hormonalmente falando, para que possam curtir desse momento. Agora, se realmente a gente não trabalhar essa parte hormonal, é difícil. É muito difícil você seguir uma vida sexual sem estar com a reposição hormonal ajustada. E isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser conversado. Porque a mulher, a ela é muito falado sobre a menopausa, sobre a reposição hormonal, ao homem nada. E muitas vezes ele precisa, aliás, ele precisa sim. Uhum. Só que ele não chega a abordar o assunto, ele não procura o médico, ele não conversa sobre isso muitas vezes com os amigos. As mulheres falam muito entre elas. Então o casal precisa conversar sobre isso para que haja compreensão e para que se busque uma solução. Entendi. Uma outra dúvida. A gente fala muito das ondas de calor que acontecem Uhum. durante o período que a gente chega à menopausa. Essas ondas de calor se intensificam durante a relação? Ou é uma coisa que Sim, o fogacho, né, que é essa é, onda de calor, ele acontece por uma instabilidade vascular. Então, a falta do hormônio faz com que o vaso abra e se contraia, abra e se contraia. Então, dá aquele calor. Como na relação sexual acontece muito isso, porque todo o processo excitatório acaba também mexendo com a vascularização, isso pode se intensificar. Aí faz sentido. certo. Um outro sintoma Hum, da menopausa, né? A insônia. perfeito. O que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade de sono, já que a gente sabe que Uhum, a inhibição do sono é tudo. traz consequências difíceis Isso. em qualquer situação. Eu acho que tende a piorar essas consequências nesse período que deixa a gente mais sensível, mais insegura. Mais segura, O que a exatamente. gente pode fazer para melhorar essa qualidade de sono? De sono. Ponto. Você falou uma coisa aí basal. Três pilares são basais para tudo na nossa vida: sono, intestino e atividade física. Falo sempre isso. Então, se a gente não conseguir ajustar essas três coisas, não adianta passar para a próxima fase, porque não vai, tá? Então, quando alguém chega ali no consultório para mim, ó, doutor, eu vim porque eu tenho que usar hormônio, porque eu tô assim, assim. Então, eu me deparo com aquela paciente fora do peso, toda desajustada em termos inflamatórios, que não dorme bem, que o intestino não funciona, a gente diz assim: olha, não basta querer usar o hormônio, tem que merecer. Então, aí nós vamos voltar para aquela paciente. O que, que eu vou fazer para melhorar o sono dessa paciente? Eu dormia muito bem e agora eu estou com insônia. Por quê? Esse mal-estar da falta hormonal traz a insônia, porque é um desconforto. Quem está a noite toda com calor vai acordar, Hum, certo? Então, nós vamos trabalhar aí. Primeiro, descobrir se essa insônia está sendo causada só pela falta hormonal ou se tem outra coisa por trás. Por exemplo, uma apneia do sono.
Então, você vai partir para uma polissonografia, para uma pesquisa com especialista. Uma vez descobrimos o que está causando a insônia, a gente vai tratar. Tratar como? Preferencialmente com hormônios que vão regularizar isso. Um deles, a melatonina, que é super bem-vindo. E outro, mudanças de hábitos, por exemplo, higiene do sono. Horário de tomar, por exemplo, estimulantes, como a cafeína. Horário de alimentação, tudo isso influencia no sono. E a partir do momento que você parte para essa higiene do sono, você vai conseguindo melhorar. Certo. Uma outra dúvida. Ah, cheia de dor. Como é que as mudanças hormonais influenciam a saúde íntima e o prazer Sim, sexual após a menopausa? justamente por isso que nós falamos. Se o meu hormônio está baixo, se eu tenho ressecamento vaginal, se eu não dormir, não dormir bem, eu estou irritada, estou melancólica, eu não tenho disposição, eu não quero partir para uma relação sexual. A gente sempre diz que, principalmente mulher, né? É diferente o comportamento do homem e da mulher em relação à questão sexual, mas assim, a mulher, ela precisa estar bem para partir para uma relação sexual. Então, se eu não estiver bem, se eu tiver com o meu pensamento desfocado, acabou, aquilo já não vai acontecer. E aí, a gente precisa. Quando eu falo, lembrei aqui de uma coisa, vai falando uma coisa e vou puxando outra. Quando a gente fala sobre sono, intestino e atividade física, por exemplo, você precisa estar bem condicionada para uma relação sexual. Uma pessoa que estiver, por exemplo, sem condicionamento muscular, às vezes não tem força, não tem energia para aquele momento. Então, aí é uma coisa importante. E a menopausa, ela traz isso. Com a chegada da menopausa e a redução hormonal, eu tenho muito o quê? Sarcopenia. Eu perco massa muscular, é natural. Então, se hoje a gente não se preocupar com isso, teremos consequências seríssimas. Já se fala, inclusive, em sarcopenia relacionada com Alzheimer. Imagine, como é que uma perda muscular pode estar relacionada com o aumento do risco de Alzheimer? Sim, está. Aí já se fala que a falta de músculo aumenta a resistência insulínica, que piora uma situação de Alzheimer, e são muitos fatores, né, envolvidos. Você tocou num ponto que você vê uma mudança de pensamento nas mulheres hoje que Hum, estão no climatério, chegando no climatério ou já estão na menopausa. Isso tem muito a ver com informação, tem muito a ver da mudança de vida que hoje as mulheres que estão chegando, eu falo por mim, aos é. 50 anos, estão chegando de uma forma mais saudável. São aquelas mulheres que conversam, que praticam muita atividade física. Uhum. Eu acho que isso é uma mudança importante, que tiram dúvidas, que não se esconde atrás de uma vergonha, de uma falta de conhecimento, Sim, sem dúvida. né? Então, você acha que tem muito a ver essa mudança de comportamento, de Tem. entendimento de uma coisa que Total, antes nem se total, discutia? total. É, isso tem assim, eu falo que é um marco. Eu considero assim, de 10 anos para cá, a gente tem uma outra história no consultório. Eu recebo uma paciente que ela chega para mim com tudo, como você chegou aqui, com tudo anotado, com todas as dúvidas. Olha, é isso. Não, mas por que que eu vou usar isso? Doutora, eu ouvi falar que se eu suplementar isso aqui, isso já me melhora na insônia. Então, isso é muito bom. Então, eu atribuo a isso, a essa libertação da mulher, no sentido de abertamente conversar entre elas, com parceiros, com família, de discutirem isso, e a rede social. A rede social foi realmente uma coisa que mudou a história. Porque, como nós estamos aqui, a sua amiga vai ver essa entrevista nossa, essa dúvida sua. Olha, era isso que eu queria saber. A partir dali, ela já parte para outras dúvidas, ela busca essa informação de outra forma, ela busca essa assistência médica. Então, eu atribuo a isso, essa mudança. E você vê como é importante, a gente está ali, a gente brinca, nós somos amigas de academia, né? A gente tem um grupo de academia, a gente está ali debatendo uma com a outra. Ó, eu ouvi falar sobre isso, olha, isso é bom. Então, vem você na sua área, já me ensina uma coisa, eu te ensino outra. Independente da relação médico-paciente, Uhum. a gente está ali entre amigas discutindo isso. E nós sabemos, quer dizer, você também vem de uma mudança, eu também, nós sabemos o quanto isso melhorou a nossa vida. Eu costumo dizer que se eu não tivesse feito a mudança que eu fiz
hoje são 7 anos, né, praticamente, eu acho que eu já estaria morta, não estaria mais viva. Então, como foi importante mudar. E eu bato na tecla, não existe evolução sem dor, não existe evolução sem resignação, Sem sem muda sacrifício. não existe, não existe. Como, eu ouvi outro dia, até esqueci o nome dele, você só tem 2 dores, é a dor do arrependimento, até me esqueci, mas uma coisa muito interessante, você pode escolher qual dor você quer. Tipo, a dor do sacrifício ou do arrependimento? Então, a dor do sacrifício, né, porque arrependeu já passou, não vai dar mais. Então, você acha que a tendência agora é esse tabu de sexo na menopausa diminuir ou ser esclarecido cada Com vez certeza. mais? Com certeza, Simone, eu faço esse trabalho no consultório o tempo todo, desde aquela adolescente que chega ali com a mãe, que muitas vezes eu percebo uma mãe mais resistente a abordar esse assunto, eu já tento fazer esse trabalho para que essa adolescente venha entendendo que não existe tabu em sexo, não existe. Sexo é uma coisa fisiológica que precisa e deve ser trabalhado e falado de uma forma natural, para que a gente possa ajudar aquela pessoa que precisa. Então, às vezes, você nem imagina que aquela sua amiga possa estar passando por algo. Você assim, meu Deus, ela nunca comentou comigo. Comigo, talvez fosse até mais fácil no consultório, porque ela já procura como uma ajuda médica, né? Mas é muito interessante isso, que a gente possa abordar com as nossas amigas, com as filhas, né? Você que tem sua filha aí, já desde adolescente, ó, é isso aqui. E como é importante que você tenha essa oportunidade, que você esteja bem para isso e que você possa ter na sua vida sempre boas escolhas, boas atitudes. Que seja. Interessante questionar, perguntar, procurar saber, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa que não tem cura, que não tem saída, que não tem solução, e você fica naquele sofrimento e de repente Por uma mudança uma simples, mudança a gente simples. já pode mudar a história de vida da pessoa, né? Eh, Nesse último curso que eu estava fazendo, uma das palestras finais foi falando sobre assim, afinal, a menopausa tem cura? Tipo, será que a gente vai chegar em um momento em que a gente vai curar tudo isso? Realmente não vai passar por nada dessa transformação? Nós já evoluímos muito, muito mesmo. Então, você vê pacientes que às vezes não passam pelo desconforto. Ao primeiro sinal, elas já abordam, já começam a suplementar, repor e vão ficar bem. Então, eu acho que acredito que o caminho é esse. E você acha que se a gente começar a fazer essa reposição mais jovem, Sim, antes de entrar no climatério, ela pode ajudar ou necessariamente não? sim, sim, ela vai ajudar. É super boa a sua pergunta finaliza com isso aí, é isso aí que eu falei. Será que a menopausa tem cura? É isso. Eu vou começar mais cedo, eu vou abordar isso de outra forma e eu vou sim, eh, postergar qualquer coisa que possa estar pior por vir. E às vezes eu não vou passar por isso, porque o que que a gente está buscando hoje? É uma longevidade o quê? Saudável. Também não justifica eu querer viver muito se eu não estiver bem, se eu não estiver bem, né. Então eu acredito nisso, Simone. E uma pergunta, não sei como você vai encarar, mas já que essa é uma boa saída, né, Hum, de você amenizar as sequelas, se a gente pode dizer assim, da menopausa, por que os profissionais de saúde, principalmente as ginecologistas, não fazem esse trabalho preventivo? uhum. Será que tem a ver com a gente, nós pacientes, aceitarmos ou ainda não é Tão tão divulgado. divulgado? Simone, eu acho que da paciente não, porque muitas vezes hoje está mais difícil, muitas vezes a paciente chega sem saber Sem saber. em que momento ela deveria começar. Uhum. Mas, como em toda a área, tem profissionais que de repente não encararam ainda essa evolução, não passaram por essa atualização. E realmente eles estão ali dando o melhor deles. Porque não é porque eu não estou oferecendo que eu seja ruim. É porque eu não sei, eu não evoluí nessa proposta, tá. Então, eu que sempre trabalhei com essa parte hormonal desde sempre, eu venho evoluindo cada vez mais. Então, eu fui aquela que comecei lá atrás usando os hormônios de égua, Entendi. mas a gente vai evoluindo e aprendendo. Então, às vezes o colega eu falo, eu não critico ninguém, Uhum.
Cada um tá dando ali o seu melhor. Se o melhor dele é aquilo, ok, mas eu não. Eu estou em busca de uma evolução para que eu possa realmente trazer cada vez o melhor, o mais moderno, aquilo que vai realmente trazer solução cada vez melhor. Então é isso. Eu acho que, na verdade, aquele profissional que eventualmente você procurou, ele não te deu essa abordagem, é porque ele não estava apto para isso. Eu comentei assim porque, às vezes, eu que cheguei aos 50, perdi ou não, né, a chance de Começar antes. começar antes. Isso. Talvez fosse necessário. É. Eu já recebi paciente que trouxe exames e disse, doutora, eu estou realmente com tais e tais queixas, mas o médico que eu procurei, ele disse que ainda não, que meus hormônios ainda estavam bons e que eu precisaria esperar os hormônios abaixarem. Eu disse, bom, essa é a conduta dele, mas aqui a conduta não é essa, e aí a gente foi abordar de outra forma. Mas eu acho que é isso, pode ser que no seu caso tenha acontecido isso em outro momento mesmo. E aí a gente fica se perguntando como seria, né? Como seria, o que poderia ter sido diferente, né? Diferente. Mas olha, também não é isso. Eu sempre digo, o que temos é agora, o dia é hoje. Então, assim, sempre é tempo. Como a gente fala às vezes, porque perdeu a janela de oportunidade. Não, a janela de oportunidade é longa e a gente ainda tem tempo a qualquer hora que for. Vamos ajustar da melhor forma para cada um. Cada caso é um caso. Que bom. E a última, assim, em quanto tempo a gente tem que estar no consultório fazendo esse acompanhamento? Isso. Aí aqui vai. Como é que funciona o retorno? O retorno funciona na necessidade de reavaliação. Então, eu iniciei um tratamento para você e eu preciso um pouquinho mais perto ver. Então, eu posso pedir 30 dias, eu posso pedir 3 meses. Em geral, as avaliações com exames gerais, elas são feitas anualmente. Mas, uma vez usando reposição hormonal, principalmente no começo, que a gente precisa ajustar, eu sempre estou vendo a paciente a cada 3, 4 meses, no máximo 6. Mais ou menos isso. E como eu coloquei aqui, o tempo que a gente vai usar do hormônio, a princípio, é a longo prazo. Mas eu traço uma meta que é até a próxima vez que você voltar para mim. Entendi. Tá? Eu digo que eu vou com eles para o caixão. Então, a longo prazo. A longo prazo. Se Deus quiser. Tá bom. Ok. Obrigada.